A natureza também é essencial na teia da vida, né? Que as economias, a sobrevivência de nós como espécie depende totalmente da biodiversidade, em várias formas. A comida, tem peixe no mar para comer, é óbvio, né? Mas não é óbvio, porque se o peixe vai desaparecer por causa dos danos dos ecossistemas no oceano, essa comida vai acabar. Então, esse é só um exemplo, mas tem muito mais. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Muito bem, começando um episódio especial, o episódio 150 do Vozes do Planeta. Especial porque, né, depois de mais de 4 anos, chegamos até aqui, eu falando bastante e vocês ouvindo. Então, essa é uma via de mão dupla, né, de ouvidos e de fala. Muito obrigado por todos e todas vocês que me acompanharam até aqui. Vocês já sabem, esse é um podcast de entrevistas, por isso ele chama Vozes do Planeta, onde a gente se dedica a ouvir pela natureza. Bom, não estamos em um momento de nenhum tipo de celebração, né? Estamos num momento de muito alerta, de muita tristeza, no caso dos biomas brasileiros, do oceano. Mas é um caminho também, né? Um caminho, como a gente falou durante a conversa com o Antônio Nobre, no episódio 144, a gente chegou num limite. Mas esse limite significa que a gente ainda tem a chance de mudar alguma coisa, desde que ela seja a partir de agora. A nossa entrevista principal, na verdade, hoje eu vou ter muitas conversas, né? Mas acho que gira em torno do que o entrevistado principal, o Tim Hirsch, que é um dos autores do relatório sobre a plataforma de biodiversidade, falou: a natureza é essencial na teia da vida. Isso ficou ressoando aqui na minha cabeça enquanto eu acompanhava ao mesmo tempo as notícias do Pantanal, porque ainda com quase metade de setembro pela frente, o Pantanal já bateu o recorde histórico de queimadas para todo o mês. Né? A gente tem outras notícias bastante tristes, alarmantes, revoltantes sobre a extensão. Já dizem alguns números, já atingiu 19% do bioma. Na Amazônia segue também. A gente teve afirmações do presidente dizendo que são críticas desproporcionais à Amazônia e ao Pantanal. Eu também ouvi durante a abertura da Virada Sustentável de São Paulo, o Eduardo Gianetti falar algo que também me impactou bastante, dizendo que nós não estávamos à altura da geografia e a biodiversidade do país. E vendo todas essas notícias, realmente é algo que choca, que desanima, enfim, tudo isso que imagino que vocês também devam estar sentindo. Mas, como eu falei, e o Antônio Nobre também alertou, a gente ainda tem muitos caminhos, sim, de regeneração, de trabalhar pela regeneração. E acho que aí entra o papel de cada um de nós. Trabalhar com política pública, trabalhar com denúncia, trabalhar com botar a mão na massa pela restauração florestal e dos oceanos. São caminhos. Então, hoje a gente vai trazer algumas vozes. Vozes do Planeta. Muito bem, a primeira participação nesse episódio super especial, de número 150, é a nossa parceria com o site O Eco, Duda Menegassi, de novo aqui com a gente. Tudo bom, Duda? Tudo bem, Paulina? Prazer aqui nessa edição. 150 Que história! Como diz o Márcio, quando tudo era mato, a gente já estava aqui fazendo podcast de temas socioambientais, mas a gente é um tema super especial porque chegou num momento também super especial no Eco, que rolou essa semana, um momento bem importante sobre troca de informações e discussões a respeito, né, do jornalismo, de fazer jornalismo com temas socioambientais, não é isso, Duda?
Exatamente, Paulina. Essa semana a gente teve o seminário Jornalistas em Diálogo. Rolou da segunda até a quarta-feira, né? E foi um evento organizado pelo ECO em parceria com o Amazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. E foi super legal porque foi um evento que tinha como objetivo munir os profissionais da comunicação, pensando principalmente em jornalistas e até estudantes, com as informações e os debates da atualidade quando o assunto é pautas socioambientais, em especial a Amazônia. E aí, nesse sentido, a gente teve uma programação maravilhosa, com temas diversos, como, por exemplo, política ambiental do Brasil, como rastrear a cadeia da pecuária, a relação do mercado financeiro com as questões ambientais. E a gente teve também um eixo específico sobre o como fazer jornalismo, onde a gente trouxe uma equipe de peso de jornalistas, né? Teve pessoal da Amazônia Real, Elise Farias, trazendo a perspectiva de quem está no território, cobrindo essas pautas. Teve a perspectiva de quem está de fora, a gente teve jornalistas que escrevem para o The Economist, a Sarah Maslin, meu inglês aí, e o Andrés, também do Financial Times, né, o André Stipani, e também trazendo a perspectiva de quem está fora do Brasil, né, e que olha para as questões, né, da política, as questões ambientais do país. E a gente teve também jornalistas de peso, como a Sônia Bride, trazendo uma perspectiva da grande mídia, cobrindo temas ambientais, né, e a Ana Bragança, da Repórter Brasil, já de um veículo independente. Enfim, a gente teve um timaço de jornalistas, mediados por outro timaço. Não é porque eu sou da casa, não, mas o evento ficou muito show. Eu ia te perguntar, isso fica online, né? Isso que é o mais bacana, né? Porque a gente está nesse momento, né, com tantas pautas, tanta coisa acontecendo. O importante desses encontros virtuais é que fica gravado, fica para assistir com mais atenção e calma. Debates realmente muito importantes que aconteceram, de reflexão sobre o exercício e o momento que a gente está também agora, né, Duda? Exatamente. A boa notícia para quem perdeu o evento é essa, né? Todos os painéis eles estão disponíveis no YouTube, no canal do ECO, que chama exatamente Canal O ECO. E aí eu vou destacar também a primeira mesa que abriu o evento, para vocês terem para os ouvintes terem uma noção dos nomes que a gente trouxe. A gente teve a Marina Silva, né, que foi ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008, junto com a Ana Bragança, do Ministério Público Federal, debatendo os rumos da política ambiental no Brasil. E, assim, foi um debate de altíssimo nível, mediado pela incrível também Daniela Chiaretti, do Valor Econômico. E, assim, é muito relevante tanto para a gente que já cobre há um tempo, quanto para quem está entrando nessa estrada, ter essas perspectivas de expoentes, né, como a própria Marina, né, e no caso a Ana do MPF também trouxe uma perspectiva jurídica muito legal, né, de pensar essas questões de mobilização, tanto do ponto de vista jurídico, quanto a própria sociedade nisso, enfim. É difícil resumir, eu nem quero entrar nessa não, missão. Não dá spoiler, não. Tem que dar spoiler só para as pessoas entrarem lá. Exatamente. E é isso. Foram, como o próprio nome do evento diz, foi diálogo. Teve a mesa da pecuária, a gente trouxe um pecuarista para conversar com um pesquisador que faz o monitoramento, a rastreabilidade da cadeia da pecuária, né? Então, assim, os debates foram muito ricos, né? Foram perspectivas e visões, né, muito complementares, eu diria. Boa, Duda. Então, essa foi nessa edição 150, né? Também celebrando um momento super especial e uma oportunidade realmente que o site Eco proporcionou, e a partir de agora, para vocês verem, assistirem, ouvirem, sobre esses diálogos a respeito de diversos pontos, né, importantes de debate na atualidade, política, gestão, degradação, soluções a respeito de temas socioambientais no Brasil. Duda, obrigado, até a próxima então, hein? Obrigada mais uma vez, Paulina, até a próxima. Vozes do Planeta.
Bom, e agora no Vozes do Planeta, nessa edição de número 150, vocês que acompanham já há bastante tempo sabem que o tema do fogo é bastante frequente aqui, das queimadas, não somente nesses períodos que a gente vive, já cobrimos, já trouxemos muito a questão da Amazônia, pelos relatos do Victor Moriyama. Também trouxemos no último episódio sobre as queimadas no Pantanal, também trouxemos a Neiva Guedes pela ótica da fauna, né, do que o impacto do fogo em cima da biodiversidade. E hoje a gente vai trazer um outro aspecto. Convidei a Bia da Marulho para nos contar sobre o que as queimadas têm a ver com o oceano. Recentemente a Marulho fez um post, a Cátedra da Unesco pelo Oceano também contou um pouco dessa história, então eu vou deixar ela contar dessas relações. Já parou para pensar que também tem essa conexão? Bia, tudo bem? Conta pra gente qual é essa história. E aí, gente, Bia aqui, prazer estar aqui no Voz do Planeta, acompanho esse trabalho da Paulina há muito tempo. Talvez esteja até dando para ouvir o barulho do mar aqui. Eu estou no mar agora, estou num barco, mas queria aí dar minha contribuição para esse trabalho de divulgação maravilhoso que a Paulina e a equipe fazem. A minha causa, a causa da Marulho, que inclusive quer dizer barulho do mar, né? Tá ajudando a conservar os oceanos. A gente faz isso trabalhando e reutilizando redes de pesca, mas também com muita divulgação científica e tentando aproximar as pessoas do mar, né? E com tudo isso que está acontecendo no nosso país, no mundo, na verdade, principalmente quanto às queimadas, o mundo está literalmente pegando fogo. O que isso tem a ver com o mar, né? Aparentemente não tem relação nenhuma, mas na verdade tem sim. A gente sabe que são os oceanos que estão absorvendo cada vez mais o gás carbônico que nós jogamos na atmosfera, seja pela queima de combustíveis fósseis, mas as queimadas também são grandes fontes desse gás carbônico e elas não só liberam gás carbônico, né, elas também estão acabando com um dos outros meios de que esse gás carbônico sumia, era reabsorvido no nosso planeta, que são as florestas. Então é uma questão bem complicada que depois vai sobrar para o oceano estar absorvendo esse gás carbônico, mas isso também tem um custo, né? Quanto mais os oceanos absorvem gás carbônico, vai estar afetando o balanço químico da água e, por consequência, o oceano vai ficando mais ácido. É o que a gente chama de acidificação dos oceanos, que vai levar para o branqueamento de corais, vai fazer com que animais que formam conchas e carapaças tenham mais dificuldade em formar suas conchas. E em outros níveis também, esse grande input da fumaça, que na verdade vem nitrogênio, vem muitos elementos químicos aí, também contribui junto com o esgoto, com agrotóxicos, aumentar o número de zonas mortas, né? Um input muito grande e favorece blooms algais, favorece alguns organismos que vão consumir todo o oxigênio da água, deixando pouco ou quase nenhum oxigênio para outros animais, que é o que a gente vai chamar de zonas mortas, que tem também aumentado muito no nosso oceano. Então, tá tudo conectado, né? Não importa qual é a sua causa, o motivo pelo qual você luta pela conservação do planeta, a gente tem sempre que lembrar que tá tudo junto. E quando a gente luta, a nossa luta é pela vida, em todas as formas, né? Acho que essa é a minha mensagem. E tamo junto aí nessa luta. Vozes do Planeta. Muito bem, nessa edição especial de número 150 aqui do Vozes do Planeta, a gente vai trazer um tema que é central desde o início, desde a criação desse podcast, onde a gente fala com pessoas que falam sobre natureza. A gente vai ter hoje, já temos aqui o nosso convidado, o Tim Hirsch. Tudo bem, Tim? Como é que você está? Estou muito bem, e você? É um prazer, Um prazer é meu falar contigo. Hoje a gente vai falar sobre o relatório sobre biodiversidade. É o 5º relatório, o Panorama da Biodiversidade Global, divulgado pela Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica esta semana. E o Tim está aqui com a gente hoje porque ele é um dos principais autores desse relatório.
Então, antes da gente entrar, né, no conteúdo específico sobre esse relatório, Tim, a primeira pergunta que eu queria que você compartilhasse com a gente aqui é essa sequência, né? Ou seja, já estamos no 5º relatório, Convenção da Diversidade Biológica, já a gente vai falar de metas de Aichi, a gente vai falar de uma década, né, de que o mundo foi desafiado para a conservação da biodiversidade. Conta então desse contexto para a gente, Tim. Por que foi criada essa década, digamos, para atender essas diversas metas globais sobre biodiversidade? Então, nós vamos voltar para 2010, a situação. Então, os países reuniram na cidade de Nagoya, no Japão. E o contexto nesse momento foi que o mundo já tinha concluído que uma meta anterior para acabar com a perda de biodiversidade até 2010 já foi perdida, que não foi alcançada. Já em 2010, isso foi a conclusão. Então, a ideia em 2010 é que a ONU declarou essa década, a década de biodiversidade. Eles acordaram essas 20 metas para estimular ações necessárias para controlar e para inverter as tendências ruins em termos da perda de biodiversidade. Então, o desenho, a ideia da chamada Estratégia sobre a Biodiversidade, 2011 até 2020, era de estabelecer essas 20 metas que deveriam ser alcançadas para conseguir mais uma vez, ou tentar conseguir mais uma vez para controlar essa queda de biodiversidade. Então, esse foi o contexto. Essa década seria a década para realmente lidar com essa questão. Ou seja, realmente como a gente fala aqui no Brasil, um mutirão dos países em cima de um objetivo em comum, que é parar com essa perda de biodiversidade que tem. Aí que me leva para a minha próxima pergunta. Eu cubro, né, temas, as reuniões do clima, tem muita gente, e eu cheguei aí na última reunião da Convenção da Diversidade Biológica, que acontece a cada 2 anos, né, diferente das do clima, e são discussões fundamentais, né? A gente está falando aí de patrimônio genético, a gente fala de natureza, fala até de ecoturismo, fala de turismo, atividades que estão relacionadas, né? Porque tudo é natureza, se a gente for olhar. E eu queria, então, agora que você nos contasse sobre essa ótica, né, da Convenção da Diversidade Biológica, o porquê, a importância da biodiversidade, né? O porquê devemos olhar para a biodiversidade. No momento que a gente está vivendo hoje da pandemia, isso explodiu novamente, né, essa atenção. Então, conta para a gente, por que a gente tem que conservar a biodiversidade, Tim? Então, tem tantos aspectos diferentes nessa questão, né? Mas é importante entender e reconhecer que tem valores muito diferentes, muito diversos como resposta nessa questão, porque é importante a diversidade da vida, né? E de um lado, e por muitas pessoas, é só uma questão de valores, quase uma questão moral. Por muitas pessoas, se você, por exemplo, tem a notícia que talvez todas as espécies de macacos são rumo de extinção nesse século, por muitas pessoas, isso é um fato tão ruim e horrível que não precisa mais motivos, mais explicações práticas, porque é importante, no ponto de vista de muitas pessoas, isso é importante só por si, por, digamos,
valores intrínsecos, né? Isso é uma parte muito importante, porque mesmo se, por exemplo, se o tigre vai desaparecer de todos os habitats do mundo, isso, mesmo se não afeta a grande maioria de pessoas por motivos práticos, é uma coisa que o mundo não quer acontecer, entendeu? Então, isso é uma parte que em muitas crenças, muitas atitudes morais, é uma responsabilidade para o ser humano não cuidar a natureza só por si. Então, isso é uma parte, que é uma coisa errada, que as espécies vão desaparecer. Mas tem outros lados mais práticos para entender que a natureza também é essencial na teia da vida, né? Que as economias, a sobrevivência de nós como espécie depende totalmente da biodiversidade, em várias formas. A comida, tem peixe no mar para comer, é óbvio, né? Mas não é óbvio, porque se o peixe vai desaparecer por causa dos danos dos ecossistemas, no oceano, essa comida vai acabar. Então, esse é só um exemplo, mas tem muito mais. A limpeza da água, a qualidade do ar, as mudanças climáticas, muito mais em termos das condições para sobreviver nessa terra, depende da biodiversidade. Então, tem esses dois lados, que é importante só por si, porque a nossa responsabilidade para a natureza, mas tem também em termos da sobrevivência de todos nós. Olha, você está mandando muito bem no português, Tim. Adorei. Acho que eu vou até abrir o podcast com a história da natureza essencial na teia da vida, né? Porque se a gente, humano, não se entende como mais uma espécie integrante dessa teia da vida e não se sobrepondo, a gente não estaria nessa situação que a gente vai falar agora, sobre que contém, né, nesse relatório, nesse quinto relatório, no qual você foi um dos autores também. Vamos falar então desses pontos, né? E fazer com que as pessoas se entendam, né? Somos apenas humanos, mais uma pecinha nessa grande engrenagem. Vamos falar agora então um pouco de alguns dados, né, sobre esse panorama da diversidade global, o quinto relatório, né, publicado nesta semana. Falando sobre... Eu queria falar, na verdade, tem vários pontos, né? Como é que ele é dividido? Explica pra gente, Tim, em que temas. E já te trazendo a pergunta falei de pandemia agora, né? Como é que o tema, né, da saúde planetária, One Health, né, está integrado nesse relatório? Então, dentro do relatório, tem uma parte que fala sobre algumas das transições que a sociedade tem que fazer para melhorar a situação do futuro em termos da proteção de biodiversidade. Um deles tem a ver exatamente com as conexões, as vinculações entre a saúde humana e a biodiversidade. Isso tem vários aspectos. Claro que agora o mundo está vivendo nessa pandemia, né? E tem muita evidência que a destruição de habitats natural e as pessoas entrando e acabando com muitos dos ecossistemas tem uma conexão muito forte com os riscos de doenças e pandemias futuros. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto, em termos do One Health, uma saúde, é que muitas das medidas
que são essenciais para a biodiversidade também vão ajudar a nossa saúde humana. Por exemplo, se você tem muito pouco espaço dentro das cidades, nas áreas urbanas, poucos espaços verdes, isso afeta a saúde mental e a saúde física, que tem essa conexão que se você consegue uma transição urbana, por exemplo, para fazer as cidades mais agradável para viver, isso vai ajudar a biodiversidade, com certeza, para dar mais espaço para as espécies, mas também vai ajudar a saúde humana. Então, uma parte do câmbio, da mudança de pensamento que é realmente preciso é reconhecer essa vinculação, conexão entre a saúde planetária e a saúde humana também. Maravilhoso, né? E essa é o que a gente vai tentando fazer em diferentes frentes, na comunicação, na emoção, como você falou também, né? O componente moral, mas passa justamente pela emoção que a gente tem de poder estar nesse planeta com tantas espécies maravilhosas, com tantas paisagens maravilhosas, né? E ser integrante. Bom, o relatório ele tem um enunciado, um início que já diz, um resumo que já diz que a péssima notícia é que a gente não atingiu essas metas que você contava no início, que foi proposto para essa década, né? Não foram atingidas essas metas. Essa é a notícia ruim, né, Tim? Sim, e tem algumas das metas fundamentais que não foram alcançadas. E, por exemplo, o estado de espécies, em termos do risco de extinção, continua a piorar. E isso é uma tendência que não mudou nessa década, infelizmente. Sobre pesca, por exemplo, que uma das metas foi para reduzir e para mudar a pesca para que toda a pescaria seja sustentável ecologicamente. Isso, claro que isso não é o caso, e realmente a proporção da pesca mundial que é não sustentável aumentou. Ou seja, a sobrepesca em geral, na média, aumentou. Então, isso são dois exemplos, mas tem vários mais. Outro que é muito importante, porque as metas lidam não somente com a biodiversidade em si, mas também com as pressões, algumas das coisas, por exemplo, em termos das economias, essas influências que também são muito importantes. Por exemplo, uma das metas era de reduzir os subsídios econômicos que tendem a piorar a perda de biodiversidade. Por exemplo, se tem muito dinheiro que influencia o desmatamento ou sobrepesca ou produzir comidas, alimentos de uma forma não sustentável, a meta era de reduzir esses subsídios perversos, como eles chamam. E, infelizmente, a situação não melhorou. Que o dinheiro que influencia o comportamento ruim para a biodiversidade é muito mais do que o dinheiro investido na conservação. E isso foi um fracasso fundamental na última década. É um ponto bastante importante, né? Porque quando a gente também fala de biodiversidade, a gente fala de economia, né? Quando a gente, né, fala sobre natureza, também a gente fala sobre economia. Afinal, tudo é baseado, né, como você explicou, em recursos naturais, né? A água, a energia, tudo isso não é fabricado, isso vem de recursos naturais. Então, a integração do ativo econômico, né, com isso, realmente é uma grande falha que o mundo, o planeta teve, os países, os governos, enfim, empresas, né, sobre isso.
Bom, minha última pergunta para a gente encerrar, porque vocês podem ter acesso a esse relatório, principalmente pelas páginas das Nações Unidas aqui no Brasil também, já está disponível com o TIM, é trazer os aspectos, né? A gente às vezes fica meio perdido com tanta notícia ruim, mas dentro desse relatório vem alguns caminhos que sim foram, talvez não na sua totalidade, mas foram o início de uma mudança, né? Como eu destaco a questão de mais áreas conservadas e até o próprio entendimento de alguns países sobre essa importância que a gente falava da biodiversidade. O que você poderia destacar de caminhos, né, que foram levantados a partir dessa década e que estão no relatório? Com certeza, tem aspectos positivos. Por exemplo, uma meta lidou com a questão de áreas protegidas, as áreas terrestres e no oceano, oficialmente, legalmente protegidas para a natureza. A proporção de áreas terrestres, por exemplo, já passou a meta de 17% protegidas. Isso foi um dos sucessos. E no caso dos oceanos, a meta era de 10% e provavelmente já passou isso também. No outro lado, a outra parte da mesma meta era que essas áreas protegidas seriam bem gerenciados e conectados e representando todas as áreas importantes para a biodiversidade. E essas outras partes da mesma meta, infelizmente, não foram alcançadas. Mas, mesmo assim, teve um avanço importante nessas áreas protegidas. Um outro aspecto é que, uma conclusão é que as medidas de conservação, eles funcionam quando tem esses esforços. E, por exemplo, teve um estudo muito recente que provavelmente até entre 24 e 48 espécies de aves e mamíferos, na ausência de ações de conservação, provavelmente seria extinto até agora, nos últimos 25 anos. Ou seja, provavelmente até 48 espécies foram salvados da extinção por causa das ações de conservação. Então, isso é um aspecto positivo, que comprova que é possível melhorar a situação e, na ausência dessas ações de conservação, a situação seria ainda pior. Então, isso é claro que é preciso muito mais, e há uma aceleração na conservação, mas pelo menos tem esse aspecto que as medidas, as políticas de conservação, eles já conseguiram de uma certa forma. Exatamente, como eu falei, são caminhos ali, ou talvez o início, né, e a comprovação, né, como você colocou, de que conservar dá certo, né? Eu queria agradecer imensamente nesse episódio especial de número 150 por atender a gente aqui no Vozes do Planeta, uma edição bastante significativa para a gente sobre esses diálogos da natureza. Hoje eu conversei com o Tim Hirsch, ele trouxe para a gente, ele é um dos autores, né, desse 5º relatório que foi apresentado nesta semana, o 5º relatório sobre a diversidade global, o panorama da biodiversidade global, e publicado, está disponível, como eu falei para vocês, em diferentes frentes das Nações Unidas e da própria Convenção da Diversidade Biológica, e por essa aula, essa conversa, para nos conectarmos cada vez mais, né, e atender, né, essa urgência que o planeta e automaticamente nós mesmos estamos precisando. Tim, muito obrigada. Muito prazer falar com você e a todo mundo lá. Vozes do Planeta. E dando seguimento nessa edição especial do Vozes do Planeta número 150, veja só, 150 episódios que começaram em 2016.
Bom, neste final de semana é marcado, sempre o terceiro final de semana de setembro é marcado por uma ação global há bastante tempo, chamado Dia Mundial de Limpeza de Praias, e aqui no Brasil é o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. E para contar um pouco dessa história, eu convido meu querido amigo e uma pessoa que é um protagonista aqui no Brasil dessa história das limpezas de praia, o João Malavolta, fundador da EcoSurf. João, um prazer imenso te ter aqui e para a gente falar de algo que você trabalha há bastante tempo, né? Tudo bem? Tudo bem, Paulina? Bom dia a todos, ou boa noite, não sei a hora que o podcast vai Sob pro ar, demanda, mas o pessoal ouve a hora que quiser, então tá tudo certo. é isso. Bom dia, Então, boa tarde, boa noite. pô, prazerzaço estar com você mais uma vez Faz e tempo, falar. né, que você não estava aqui, João. Você, poxa, tava esquecendo a nossa parceria, né? Mas pelo menos você pelo menos a sua primeira escapada de São Paulo, vou ter que entregar, né? Na pandemia, quando você veio dar um respiro, você veio me visitar no dia do meu aniversário. Então, Muito é bem. melhor a gente estar no presencial do que no virtual. É do tipo pessoas presentes, fazem mais do que falam. É isso aí. É isso. Mas, pô, Paulina, Querido, obrigado pelo convite. eu E acho vamos que é lá, vamos falar importante a respeito marcar. dessa data. Pois é marcante e eu gosto muito de reforçar, de contar a história das coisas, né? Então, neste momento, né, como eu falei, o terceiro final de semana de setembro sempre tem isso, é uma ação global. Aqui no Brasil também já rola há muito tempo, a EcoSurf é uma ONG na qual eu sou voluntária e que se caracteriza, né, por esse tipo de ação. A gente está no momento hoje da pandemia, onde tem muitas recomendações, né, de fazer isso não presencialmente, mas enfim, como você mesmo fala, ação de limpeza de praia, e faz, né? Ação de limpeza de praia é todo momento que for possível, não é somente um dia só. Mas para este episódio especial do Vozes, vocês fizeram recentemente um histórico, uma cronologia mesmo, uma história do que é esse movimento de limpeza de praia. Eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes aqui, João. É importante a gente olhar um pouco para trás e entender que as coisas, né, muitas vezes tem uma construção histórica, atores, indivíduos que protagonizam iniciativas que impactam a sociedade, e essa campanha não foge disso. O registro que a gente tem de primeiro grupo organizado a fazer mutirões de limpeza de praia acontece em 1986 nos Estados Unidos, a partir da Ocean Conservancy, que é uma das principais organizações de conservação marinha do mundo, e eles criaram lá o International Coastal Cleanup. E aí, uma data muito simbólica para eles, que é o mês de setembro. E por que eles fazem essa ação no mês de setembro? Porque é o término do verão no hemisfério norte. E, obviamente, lá eles têm, né, amplitudes térmicas dentro dos climas bastante rígidas, né, um inverno bem rigoroso, e o verão já é uma época mais quente do ano para eles, e onde as pessoas se movimentam mais, visitam parques, praias, né? Elas estão curtindo o verão no hemisfério norte, e por conta disso, né, essas áreas recebem um número grande de visitação e automaticamente o descarte inadequado de resíduos acaba sendo um fator que gera a poluição nessas áreas. E aí eles enxergaram, né, de modo muito simbólico, ao término do verão, que acontece no hemisfério norte em setembro, na terceira semana, fazer, né, o mutirão de limpeza de praia, porque o impacto disso na sociedade seria muito maior, e demonstrar o resultado do que é as pessoas circulando e fazendo ali, jogando seus resíduos em qualquer lugar. E é muito importante que desde o início eles começaram a pesquisar esse comportamento das pessoas e gerar informação com os resíduos coletados, classificando, identificando os tipos de resíduos. Então, essa organização, a partir dessas limpezas de praia, que depois também acabou o modelo deles encontrando outros países e grupos pelo mundo, eles têm aí mais de 30 anos de dados sistematizados. Eu sempre comento que essas informações elas subsidiaram agora, recentemente, né, eu acho que foi 2015 ou 2016, o lançamento daquela publicação da Fundação Ellen MacArthur,
a nova economia do plástico. Então, muito daqueles dados sobre, né, o descarte, acúmulo de resíduos no ambiente, desse tipo de estressor no ambiente, foi a partir dessas ações voluntárias com um método de limpeza que a Ocean Conservancy criou. E depois de lá, de 1986, nos Estados Unidos, em 93, nasce uma campanha também muito inspiradora chamada The Clean Up the World. Essa campanha ela foi idealizada na Austrália pelo navegador chamado Ian Kiernan, e ele focou em trazer para além das limpezas uma agenda global de datas, né, relacionadas a clima, biodiversidade, juventude, entre outros, conectado com o Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente. Então, as ações sempre estavam ligadas a essa agenda global de anos que se relacionam, né, com a questão de conservação ambiental. E a partir desse esforço, né, norte-americano e australiano, as campanhas com o mesmo propósito, voluntários indo nesses ambientes naturais e áreas urbanas fazerem a limpeza nessa data, em setembro, ela começa a alcançar outros países. E no Brasil, ela chega entre 1998 e 2000. A gente já tem um dado histórico, que é uma publicação produzida pelo governo do Estado de São Paulo, né? Então, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que é um manual que ensina a fazer mutirões de limpeza de praia, The Clean Up the World, Vamos Limpar o Mundo, e ali também tem informações desse histórico que eu relato nesse texto que eu publiquei recentemente. E a EcoSurf é uma organização que nasce na virada do século. Ela foi fundada no ano 2000, num processo que iniciou em 1998, o início da organização do grupo de jovens surfistas na cidade de Itanhaém, aqui no litoral centro, na parte sul do estado de São Paulo. E o mutirão de limpeza foi o nosso primeiro carro-chefe, né? O projeto de limpeza de praia com o mutirão em setembro foi algo que a gente também começou a se inclinar a fazer. Eu lembro a época a gente mandou e-mail, né, tanto para o projeto australiano quanto para o norte-americano. O projeto norte-americano nos respondeu com um e-mail de boas-vindas e apresentou ali um link, né, com acesso a ferramentas para poder orientar nossa mobilização, e tinha já um mapa geolocalizando nós aqui no Brasil como um ponto focal da ação. E o projeto australiano fez a mesma coisa, né, eles já tinham esse mapa global com grupos organizados distribuídos no mundo, só que mandou para nós uma caixa de papelão, né, cheia de materiais. E no início dos anos 2000 você recebeu uma caixa dessa, uma época que não existia internet como a gente tem hoje, o acesso à informação, redes sociais. Então veio fita VHS com vídeo, clipe falando da campanha, um CD com ferramentas, né, para a gente poder baixar no computador, certificado de participante oficial. A gente ainda pediu tudo em espanhol, para nós seria mais fácil a compreensão, né, dos textos, que eles tinham a campanha, esses materiais formatados tanto em espanhol quanto em inglês. Então, basicamente, a história, né, mais antiga dessa data do Dia Mundial, ela se dá a partir desses dois esforços, tanto norte-americano quanto australiano. E no Brasil, onde um órgão de governo, uma secretaria, né, de meio ambiente do estado de São Paulo, ela também encoraja, através de uma publicação, orientando como grupos voluntários podem se organizar. Então, estou falando isso, né, dos anos 80, 90 e início de 2000. Muito bem, e hoje, então, né, como a gente falou bem na abertura, nesse contexto pandêmico, tomando várias, né, precauções, e alguns movimentos vão fazer limpeza subaquática, se organizando dentro de todos os protocolos de segurança. Muita gente vai fazer em casa mesmo, que também é muito significativo, né, fazer essa reflexão sobre as questões de consumo, mas o mais importante é reforçar que é um movimento aberto, democrático, participativo, que encoraje também a população a fazer essa reflexão sobre o seu papel, tanto na regeneração quanto na mudança de comportamento, né, João? Total, acho que a gente não é uma festa, né? A gente às vezes vê na rede social todo mundo alegre, feliz, tudo bem por estar participando de algo global, é relevante, mas é um momento de a gente ter seriedade e interpretar que a limpeza de praia ela só está atacando a consequência, né? Porque o problema, a causa dele é uma discussão muito mais complexa, né? Que a gente tem que ter. Obviamente que ela começa dentro dos nossos lares, dentro das nossas escolhas enquanto consumidores,
É nossa responsabilidade enquanto cidadão de fazer o descarte adequado dos materiais, mas, sobretudo, de entender e enxergar, né, como que as políticas públicas, como que os interesses, né, corporativos se relacionam com essa agenda, porque mais de 80% dos materiais encontrados nessas ações de limpeza, tanto nas cidades quanto em áreas naturais, são materiais plásticos, né? Então, a gente vê cada vez uma maior oferta, né, de aplicações plásticas, principalmente em embalagens dos mais diversos produtos, né? Ao cúmulo de descascarem uma banana e colocarem ela num pratinho de PS com celofane, ou mesmo uma mexerica, né, que a natureza, né, demorou talvez milhares de anos para criar aquela embalagem perfeita, e a gente está começando a querer substituir por plásticos. Então, a ação ela é uma porta de entrada, mas eu entendo que aprofundar a discussão nesses grupos é, sobretudo, o fator que pode decidir se a gente vai continuar limpando praia no futuro ou não, porque a ideia é a gente não ter mais que limpar praia, ficar lidando com essa consequência. Falou tudo. João Malavolta, fundador da EcoSurf, aqui trazendo, então, neste final de semana que você está ouvindo o podcast, né, no final de semana de 19 e 20 de setembro de 2020, vai rolar mais um Dia Mundial de Limpeza de Praia, mas, né, dentro desses contextos pandêmicos, o João trouxe trouxe toda a letra do histórico do nascimento desses movimentos que se encontram sempre numa grande vontade, o contexto aqui no Brasil, na qual, claro, a EcoSurf tem um papel fundamental. João, foi um prazer, mais uma vez, te receber aqui, faz tempo, e você vai voltar em breve para essa série aí que a gente está preparando. Obrigada. Obrigado, Paulina, agradeço a oportunidade. Só para incluir também mais um movimento simbólico, que é o Let's Do It, que começou na Estônia em 2008, e pegou muita força no mundo também. Esse movimento está no Brasil, é mais um movimento que está organizado para fazer o Dia Mundial da Limpeza. Eles têm uma identidade visual própria, mas é importante sempre deixar claro que o nome, título, Dia Mundial da Limpeza, é um nome público. As pessoas podem se apropriar, utilizar e realizar as suas ações, promoverem, né, essa atividade que inspira e encoraja pelo exemplo. Obrigado mais uma vez. Vozes do Planeta. Muito bem, encerrando então este episódio 150 do Vozes do Planeta, onde falamos sobre vida, sobre natureza. Este é um episódio que condensa muito dos diálogos, né, que tivemos até aqui. Então, eu deixo um grande abraço para vocês, um agradecimento de toda a equipe do Vozes do Planeta, eu, André Cazé, a equipe da Compasso Colab, e que fiquem na sintonia, que no próximo episódio tem muito mais. A edição, apresentação e produção do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Na edição dessa edição especial e produção temos o André Cazé, nos trabalhos técnicos e apoio a Compasso Colab. Até a próxima. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.